seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Expo Inter 2022 abre os portões para a chegada dos primeiros animais. Graxaim do Campo é resgatado pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Alimentação saudável. Baixa procura por vacinação infantil. Última parcela de agosto do Auxílio Brasil é paga hoje. E ainda, eleições 2022. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A última parcela de agosto do Auxílio Brasil será paga hoje. Os beneficiários com número de inscrição social 0 irão receber o benefício no valor de R$ 600. Começou o último dia do pagamento da parcela de agosto do Auxílio Brasil. A Caixa Econômica Federal paga hoje os beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 0. Neste mês de agosto, o valor das parcelas passaram a ser pagos de R$ 400 para R$ 600. Este novo valor vigorará até dezembro. Mais de 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil estão cadastradas recebendo este valor. Lembrando que em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, menos que a nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Para consultar as informações, o beneficiário poderá acessar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Você já teve dificuldade de manter uma rotina de alimentação saudável? A falta de tempo às vezes impede de nos alimentarmos melhor. Por isso, a nutricionista Vivian Almeida, daqui do município do Rio Grande, explicou como ter uma alimentação saudável de forma prática e acessível para todos. Vamos conferir. Manter um estilo de vida saudável demanda vários cuidados. Afinal, não se trata apenas de prestar atenção na alimentação, mas também fazer planejamentos e se organizar para comer melhor no dia a dia. Para que você aprenda as dicas básicas sobre cuidados com a alimentação, nós conversamos com a nutricionista Vivian Almeida. Ela nos contou o que toda nutricionista gostaria que seus pacientes soubessem. A importância é para que a gente mantenha, então, primeiramente, nossos níveis bioquímicos, né, Bruna? Glicemia, pressão arterial, evitar doenças crônicas, né? Então, a alimentação, ela impacta muito na nossa saúde no sentido de prevenção e também no tratamento, quando essas doenças já têm, já são existentes, a alimentação é excelente para o controle delas, né? Assim como a aquisição de um bom peso saudável, mas possível. Não gosto daquele conceito de peso ideal. Um peso que a pessoa consiga atingir e manter. E que isso também não seja muito complicado no dia a dia. Para que tudo funcione bem, é muito importante se organizar para melhorar a rotina de alimentação. A nutricionista colocou em prática e trouxe algumas opções de refeições. Então, aqui nós temos o café da manhã, almoço, lanche da tarde e uma sugestão de jantar. Sempre lembrando, Bruna, que isso são sugestões que não devem ser seguidas de forma rígida. Cada pessoa tem uma necessidade e condições que a gente, como profissional de saúde, tem que adaptar à realidade de cada um. Mas no café da manhã aqui, a sugestão que é adaptada lá do Guia da Alimentação da População Brasileira, aqui a gente tem uma fruta, como mamão, mas poderia ser outra, o café preto, que não falta na maioria dos lares do Brasil, né? E uma opção de pão, aqui eu apresento um pão fatiado integral com um creme de ricota, tá? Então essa seria uma alternativa bem saudável para o dia a dia. Dando sequência aqui, Bruna, a refeição do brasileiro, ela é completa e é super saudável. A gente não precisa descartar o arroz e feijão, pelo contrário, a gente deve estimular o consumo dos grãos, acompanhado de uma carne, de preferência uma carne
mais magra, né? E variedade de legumes conforme a possibilidade de cada um também. Pode ser legumes cozidos, as folhas, legumes, verduras cruas, não há problema. E uma fruta. E os legumes e as verduras, Bruna, para facilitar no dia a dia, as pessoas já podem fazer uma preparação anterior. Então, pode-se tirar um dia da semana, 1 horinha, 2 horinhas no máximo, e fazer um preparo antecipado para quando a gente chega em casa cansado, com fome, não ter todo aquele trabalho de ter que pensar o que vai fazer, o que tem. Então, isso facilita muito a alimentação sendo colocada em prática, né? No lanche da tarde, Bruna, aqui uma opção muito simples e prática. Eu gosto muito de indicar a banana, que é uma fruta que sacia bastante, riquíssima em potássio, em vitaminas do complexo B. E a gente colocando aqui um iogurtezinho, ou ela junta ou em separada, não tem problema. Um iogurte natural, feito só de leite e fermento lácteo, adoçado com um pouquinho de mel. Então, a gente tem uma refeição aqui prática. E como jantar, para a gente aproveitar ao máximo aquilo que a gente tem em casa e evitar o desperdício, aquele legume que sobrou do almoço, e se eu estou com pressa e fome muito rápida, essa alternativa, um omelete dos vegetais que sobrou do almoço. A 45ª Expo Inter começa sexta-feira. E na tarde de ontem, os primeiros animais chegaram ao Parque Assis Brasil, local que irá sediar a feira. Neste ano, a Expo Inter conta com mais de 6.000 animais inscritos. Foi dada a largada para a 45ª Expo Inter. E aconteceu ontem a abertura dos portões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, para a chegada dos primeiros animais. Neste ano, a feira tem 6.378 animais inscritos, sendo 5.093 de argola e 1.285 rústicos. Todos passam pela inspeção da equipe da Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O governador recepcionou os criadores e comentou sobre as expectativas para esta edição. A chegada dos primeiros animais na nossa 45ª Expo Inter, essa edição da Expo Inter que tem uma representatividade, eu sempre digo e vou aqui repetir, a Expo Inter é o momento em que nós gaúchos e gaúchas demonstramos a nossa principal vocação ao Brasil e ao mundo, né? Então, por si só, a Expo Inter já tem um significado todo especial. Essa, então, pós-pandemia, sem as restrições que tínhamos até então, a nossa expectativa, junto com as entidades copromotoras, é muito positiva, no sentido que nós devemos aí quebrar todos os recordes, né? Temos mais de 6.300 animais já inscritos. A expectativa que nós temos é de aproximadamente aí 600.000 pessoas visitando o Parque de Exposições Assis Brasil durante a realização da Expo Inter. Então, me parece que estamos iniciando muito bem, por assim dizer. O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar resgatou na tarde de ontem um graxaim do campo. O mamífero estava em um espaço residencial no município de Erechim. E ontem, em Erechim, uma equipe do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar resgatou um graxaim do campo, que estava na horta de uma residência na área central do município. Os policiais militares receberam a informação e se deslocaram até o local para fazer o resgate do animal. O graxaim foi encaminhado ao Hospital Veterinário do campus de Erechim, para receber os cuidados médicos veterinários. Após a avaliação, o graxaim do campo poderá ser reinserido em seu habitat natural. A campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação segue até o dia 9 de setembro. De acordo com a Secretaria da Saúde Estadual, até o momento a adesão está abaixo do esperado em vários municípios do estado. E em Rio Grande e em Dom Pedrito o cenário não é diferente. Vamos ver agora os dados da vacinação. Iniciada no dia 8 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação vai até o dia 9 de setembro e tem por objetivo imunizar crianças de 1 a 5 anos contra a poliomielite, a paralisia infantil,
E na multivacinação, atualizar o calendário em crianças e adolescentes de até 15 anos. Os números da vacinação foram baixas na grande maioria do estado. E em Rio Grande e em Dom Pedrito, os números de crianças vacinadas também estão longe das metas. Em Dom Pedrito, são 1.802 crianças na faixa etária de 1 a 5 anos e apenas 731 crianças foram vacinadas. Em Rio Grande, mais de 10.000 crianças na faixa etária de 1 a 4 anos e apenas 1.786 doses foram aplicadas contra a poliomielite. Devido a esses números, a Secretaria da Saúde do Estado realizou uma reunião com a Secretaria da Educação para elaborar estratégias para a vacinação dessas faixas etárias. Foi estabelecido durante a reunião que no dia 31 de agosto as atividades iniciam e as ações para que cada cidade defina como colocar esta ação de acordo com as realidades e estruturas locais. O principal objetivo é de que as equipes das unidades básicas de saúde possam fazer um acompanhamento e monitoramento das cadernetas de vacinação dos alunos e, com esses dados, possam elaborar calendários para a visitação até a escola e ofertar as doses necessárias com a autorização dos pais ou responsáveis. Temperaturas baixas, muita umidade e tempo firme na maioria das regiões aqui do estado. Aqui na região sul, São José do Norte terá umidade relativa do ar chegando aos 100% nesta tarde. Já na região da Campanha, em Dom Pedrito, o tempo será firme, mas pode haver risco de chuva. Desculpa, não tem risco de chuva. Vamos conferir agora. Em Rio Grande, o sol ficará encoberto por nuvens durante a tarde, mas o clima permanecerá estável e não haverá risco de chuva. Os ventos serão moderados, não passando dos 21 km por hora. Já a umidade será muito alta, chegando aos 99% nesta tarde. A temperatura fica entre 20 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em São José do Norte, as nuvens também tomarão conta do céu. A tarde será nublada, mas o tempo será firme e não haverá risco de chuva. Os ventos serão fracos e não passarão dos 13 km por hora. A umidade estará muito alta nesta tarde, chegando nos 100%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 10 graus a mínima. Dom Pedrito terá uma tarde de sol com a presença de algumas nuvens. O tempo se manterá estável e não haverá risco de chuva. Os ventos serão fracos nesta tarde e não passarão dos 12 km por hora. E a umidade se manterá baixa, não passando dos 55%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol com muitas nuvens. O clima se manterá firme, não havendo chances de chuva. Os ventos serão bem fracos, chegando ao máximo aos 12 km por hora. Já a umidade, que estava muito alta, deve diminuir e chegar na casa dos 60%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 11 graus a mínima. Tarde de sol em Venâncio Aires. No decorrer das horas, as nuvens devem aumentar, mas a estabilidade do clima seguirá, não havendo risco de chuva. Os ventos ficarão muito fracos, chegando ao máximo aos 6 km por hora. A umidade estará baixa, não saindo da casa dos 50% nesta tarde. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 11 graus a mínima. Há pouco mais de 40 dias para o primeiro turno das eleições gerais, os representantes da Polícia Federal iniciaram a expensão de código-fonte da urna eletrônica.
Os técnicos receberão até sexta-feira as informações e também poderão esclarecer dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral diretamente com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Os técnicos têm como objetivo fazer testes nos código-fontes das urnas eletrônicas e constatar a seguridade do sistema. O código-fonte é um conjunto de comandos e instruções escritos em linguagem para computadores que integram um programa capaz de acionar o funcionamento de equipamentos eletrônicos. Além de Brasília, as urnas eletrônicas também foram testadas na cidade de Bela Vista do Maranhão, onde mais de 10 mil eleitores simularam seus votos na nova urna eletrônica. O evento teste, que utilizou candidatos fictícios, buscou reunir diversos dados sobre o funcionamento da urna. Porém, quando se trata das eleições reais, os primeiros registros de candidatos à presidência, como Vera Lúcia, candidata pelo PSTU, e Sofia Manzano, pelo PCB, foram aprovados pelo ministro do TSE, Ricardo Lewandowski. Ao todo, a Corte recebeu 12 requerimentos de registro de candidatura ao Palácio do Planalto. O TSE vai analisar até o dia 12 de setembro os pedidos de candidatos à presidência e eventuais recursos. Os presidenciáveis que já enviaram as documentações agora aguardam a análise da Corte. Mas todo o processo eleitoral não é feito apenas de candidatos, urnas e eleitores. Nesse ano, as eleições contarão com 2 milhões de mesários trabalhando nas sessões eleitorais de todo o país. O número, sendo a maioria na faixa da população jovem, é 93% maior que na última eleição geral, quando foram 430 mil voluntários. Os mesários serão distribuídos em 460 mil sessões espalhadas por todo o território nacional. Além disso, voluntários ou não, todos os mesários passarão por um treinamento para atuar no dia da eleição e serão instruídos com relação à organização de filas, dos locais de votação e da identificação, além de orientar o eleitor e autorizar a votação. Para evitar que maiores problemas ocorram entre todas as esferas que circulam o período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o chamado Guia do Voto Consciente, um material que resume em 4 páginas informações sobre o pleito que podem ser úteis para que o brasileiro vote de maneira considerada segura no dia 2 de outubro. Entre os tópicos, há comentários sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral e federações partidárias. Além disso, a cartilha instiga o eleitor a fiscalizar condutas ilícitas nas eleições e a evitar a transmissão de falsas informações. A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto, mas a transmissão dos programas pelas emissoras de TV e rádio tem início na sexta-feira, dia 26 de agosto. A exibição acontece até o dia 29 de setembro, data em que termina o prazo para a realização de debates entre os candidatos. Daí, no dia 2 de outubro, os eleitores já terão estudado para escolher qual a melhor opção para os cargos públicos federativos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevista e ainda a agenda dos pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.